Olá pessoal, tudo bem? Muito boa noite, boa tarde, bom dia. Esse aqui é a Maratona do Enem, gabarito não oficial das questões do Enem de Ciências Humanas, em específico com foco na Sociologia, é claro. Sou o professor Miro Santos, aqui no canal Pensando Sociologicamente, e vamos sempre aí pensando a sociedade e tentando responder um pouquinho essas questões que diz respeito ao Enem, tá bom? Para o vídeo não ficar longo, eu vou responder questão a questão, vai ficar bem curtinho, tá? Vamos lá, Maratona Enem 2024. A gente tem mais uma questão, a questão de número 50. Eu já respondi lá atrás a questão 47, a questão 46 também, a gente já fez a resposta. E agora a questão de número 50, tá bom? Deixa eu abrir aqui na minha tela. Bom, tá aparecendo tudo? Vai cortar um pouquinho? Talvez não, vamos ver. Bom, questão de número 50, Enem 2024. Tá cortando um pouquinho a questão, a letra E. Eu vou subir mais um pouquinho. Considerei ela de dificuldade mediana para difícil, mas com a leitura a gente consegue. Bom, uma das principais atividades provocadas pela arte, a reflexão, ó, a questão 50, é abandonada pela indústria cultural. A indústria cultural seria como uma isca. Então tá falando o quê, gente? Da indústria cultural. A gente lembra alguns autores da indústria cultural. Quais sejam, ó, Theodor Adorno, né? Walter Benjamin. A gente tem também, com certeza, né? O Herbert Marcuse, o colega do Theodor Adorno, o Max Horkheimer. São os camaradas aí que desenvolveram, né? Estudos sobre, de maneira crítica, né? Um pensamento que foi chamado de escola de Frankfurt, porque os caras se reuniam lá na cidade de Frankfurt, na Alemanha. Faziam críticas. Aqui, a indústria cultural, a cultura, ela vira o quê? Como uma mercadoria. Né? No capitalismo tudo vira mercadoria e a arte ela começa a ficar em segundo plano, não mais como questões que diz respeito à estética, né? À percepção, ao olhar, à subjetividade, ao transcendente. Não, ela vira mercadoria, a gente quer massificar, quer diminuir as condições de exercício de reflexão, inclusive, da arte. Ela vai virar mercadoria mesmo, ipsis litteris. Então vamos ver. Então aqui a indústria cultural seria como uma isca que ilude os indivíduos com o sonho de que eles são livres, originais, únicos, especiais, quando na verdade os trata como servos e partes de uma massa homogênea, tá? Aqui um livrinho, né, sobre indústria cultural de Magalhães e Fontes. E Baudard. Inclusive eu tenho esse livro, hein, gente. Eu vou mostrar para vocês o livro aqui, que deixa eu pegar ele. Vamos voltar a câmera para mim rapidinho. Pessoal, esse é o livro, tá? Da editora Café com Sociologia, do Cristiano Neves Bodar, que é o professor da UFAL, né? Da Universidade Federal de Alagoas. E aí tem vários conceitos. Aqui é um dicionário que tem vários conceitos. E tem um conceito de indústria cultural, que foi escrito pela duas autoras, Bárbara Fontes e Renata Magalhães. Tá aqui. Tem aí Bárbara Fontes e Renata Magalhães. Foi daqui que foi tirado essa questão. Muito bom o livro, muito bom a obra, inclusive. Bom, Espaço da Sociologia, eu e uma colega minha, né, também, né, a Bruna Gaioso, escrevemos também um capítulo destinado a esse livro de Sociologia, só que está tá no outro volume, né? O capítulo chama-se Capital Cultural. A gente dialoga muito com o conceito de Pierre Bourdieu. Bom, vamos voltar aí. Bom lá, então, o livro está lá, Conceitos e Categorias do Ensino de Sociologia, né? Organizado por Cristiano Bodar. E ele vai dizer o seguinte, o comando da questão. Ao analisar as consequências da dinâmica apresentada no texto, as autoras destacam a importância do conceito como o quê? Então esse conceito, gente, ele vai ser o quê? Uma ferramenta de luta? Não, né? Se vai homogeneizar, se vai tornar a cultura como mercadoria. Então a ideia é homogeneizar. Então você simplifica os discursos. Você vai esconder, né, as situações conflituantes, as situações de desigualdade, as situações, é, inclusive da economia política. Então, muito se fala, a TV aparece de tudo, né, a mídia aparece de tudo. Na verdade, é o contrário, né, a mídia, ela faz um blackout, né, ela começa a esconder algumas coisas, algumas questões que ficam aí, né, de maneira subliminar, ou algumas coisas não são dialogadas de maneira reflexiva e aprofundadas. É uma maneira muito simples o que passa,
E há um jeito muito específico de você chamar atenção para uma coisa ou para outra coisa, omitindo muitas questões que envolvem a sociedade. Por isso que a gente fala que há essa omissão mesmo, tá? Bom, não é ferramenta de luta. Mecanismo de controle social, ela é importante, o mecanismo de controle social, né? Porque vai tornar os corpos aí mais a menos, né? Vai diminuir um pouco os conflitos, vai diminuir um pouquinho, inclusive, as questões que envolvem, de certa forma, a participação, tudo mais. Instituição de interesse público, né? Nesse caso, não, né? Aqui ele está falando ela como um mecanismo. Organização da iniciativa privada, ela pode ser da iniciativa privada como não, mas né, não é o ponto, não é o que está sendo dito aí em cima. Não é essa a questão. A gente sabe, por exemplo, que há mídias estatais, mídias governamentais, mídias públicas que também não são a mesma coisa. Falar, uma TV estatal e uma TV pública é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem uma TV muito comercial, né? Então ela é muito privada. Meios de comunicação privados, né? Detentores de algumas famílias, oligopólios mesmo. O que em alguns países tem menos quantidade, né? Aparece com uma prevalência um pouco menor. Mas não é esse o ponto da questão. Instrumentos de manipulação estatal também não, né? Porque se você tem grande parte privada, grande parte que são de estados, grande parte que são de governos, mas aqui não é o ponto. Então a gente vai ficar com a letra B. Alternativa B, cultura como mercadoria. Não é luta porque diminui a reflexão. Ela diminui a participação. Ela vai entregar o quê, né? Apatia, ela entrega consenso, ela entrega aceitação do status quo. O que é o status quo? É a ordem vigente das coisas, né? Aceitação do quê? Do status quo. Então, ela não vai ser outra coisa senão ferramenta de controle social. Beleza? Tá aí. Mais uma questão. Então, a gente fica por aqui agora. Por quê? Porque a gente vai fazer questão a questão, ligadas às ciências humanas, em específico à sociologia. E para o vídeo não ficar muito longo, vou colocar questão a questão, vídeo a vídeo de questão, tá bom? Valeu. Obrigado por você me acompanhar até aqui. Vamos sempre pensando na sociedade e educação e a complexidade do real. E um abraço aí para as autoras do livro da editora Café com Sociologia. Tamo junto.